O que é mais importante para a confecção de uma roupa? Uma agulha ou um novelo de linha? Essa é a grande questão existencial de dois personagens do conto Um Apólogo, do grande Machado de Assis. Essa é a primeira aparição do Machado aqui no canal e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Sobre as comprinhas que eu fiz na Bienal, eu mostrei para vocês essa edição aqui super caprichada do conto Um Apólogo, do grande Machado de Assis. Dentro dessa grande pergunta sobre quem é mais importante, se a agulha ou o novelo de linha, imagine que esses dois personagens aqui começam uma grande discussão no meio do expediente. A costureira e a baronesa, cada um cumpre o seu papel social. A baronesa aguarda ansiosa pela confecção do seu vestido e os dois então começam a discutir sobre quem é mais importante. É a agulha que vai abrindo o caminho para a linha ou é a linha que no final das contas sustenta toda a roupa, o babado, dá as formas às roupas? Evidentemente não é só sobre uma agulha e uma linha que o Machado de Assis fala aqui. Esse continho é curto, mas é precioso e é como um ato cirúrgico, porque nele o Machado de Assis vai empregar a fórmula do apólogo. O apólogo não é só o título do conto, é um tipo de história, ele é um modelo de história curta que traz como personagens objetos inanimados. É como se fosse uma fábula, só que a fábula ela traz animais. Aliás, se vocês ainda não assistiram ao vídeo em que eu falo sobre fábulas, parábolas e mitos e sobre as principais diferenças entre esses três tipos de narrativa, de estrutura de história, então eu vou deixar o link aqui embaixo e o card aqui em cima para que vocês possam conhecer um pouquinho dessas diferenças. Usando então esse modelo de transmissão de uma sabedoria, de uma ética, ou simplesmente dando uma lição de moral para o seu leitor, o Machado de Assis publica esse conto em 1885. Esse foi um ano importante porque foi aprovada a Lei dos Sexagenários, a lei que viria então começar o grande movimento da abolição da escravatura no Brasil. Esse conto é considerado um conto da fase realista do Machado de Assis e ele é posterior a 1881, que foi a data de lançamento do grande Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro muito legal, espero um dia poder fazer um vídeo aqui para vocês tratando dessa obra. Ao final do conto, o narrador assume que contou essa história a um professor de melancolia. E o professor então respondeu: "Eu também tenho aberto o caminho para muita linha ordinária." Isso é bem interessante porque o Machado de Assis certamente está ironizando o serviço público, onde ele trabalhou praticamente toda a sua vida. Ele fez parte do Ministério da Agricultura, do Comércio, teve todo tipo de cargo público e ainda foi tipógrafo e revisor de jornais. Então será que ele está ironizando esse meio dele, esse meio profissional? E também a politicalha que certamente já existia no Brasil naquela época? O que vocês pensam sobre isso? Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse professor de melancolia. O que será isso? E o que o Machado de Assis, o que ele quer atingir com essa fábula machadiana? Com essa historieta tão interessante? Como o autor pode, com tão poucas palavras, com uma história envolvendo objetos inanimados que de repente ganham vida e ganham fala, a quem ele quer atingir com esse discurso? Quais são as linhas ordinárias? Quais são as agulhas? Essa edição, então, como eu havia falado antes, ela foi ilustrada pelo Fernando Vilela. E eu li aqui nesse livro um pouco mais sobre ele. E é muito interessante, gente. Imagina que para fazer essas ilustrações, ele fez uma grande pesquisa por fotos antigas desse período em que o conto foi escrito, no final do século XIX. E ele também procurou fazer um tipo de fonte que fosse muito usada nos livros publicados naquela época. E esse tipo de coloração nas páginas também lembra essa época. Esse tipo de estética de livros, de lombada, inclusive os traços aqui dos personagens, dos vestidos, o traço simples da unha da costureira
em comparação com os braços ou com outros traços aqui da baronesa que ia experimentar o vestido. Aqui é uma graça, tem um modelo, um biombo, atrás do qual as mulheres se trocavam, e o casaco e as luvas. Então aqui também mostra um contraste de classes sociais, um contraste de interesses e um contraste de estilos de vida. A oposição entre a costureira, a trabalhadora, a baronesa talvez muito fútil. Quem é que estava ali, na verdade, abrindo o caminho? A costureira estava abrindo o caminho com as suas belas roupas para uma dama que talvez não fosse assim tão valiosa? São muitas as interpretações desse conto, desse apólogo, e é por isso que eu gostei muito dele. Eu li pela primeira vez, fiquei bastante encantada com as gravuras, com a edição e sobretudo com o preço que eu paguei por ela, foi R$5. Eu vou dar uma pesquisada na internet para ver se eu encontro algum site, alguma livraria que venda essa edição aqui. Parece que existem outras. Eu também comprei mais um conto chamado Uns Braços, dessa mesma edição, e em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre ele. E você, já se perguntou, será que você anda abrindo caminho para algum tipo de linha bem ordinária? Eu vejo vocês no próximo Aline os Livros. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, dar aquele like caprichado e até a próxima!